sido a mãe desta família, e hoje, por ser o Dia das Mães, ela sim estará fazendo as justas homenagens, assim como Débora, né? A Bíblia vai dizer lá em Juízes 5, 6 e 7: até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel, quando acolheu, levantou-se uma mãe em Israel. Então, existe a mãe biológica, mas existe também a mãe que gera filho nos corações, no coração, e existe a mãe espiritual. Então, irmã Antônia é uma Débora entre nós. Deus tem levantado como mãe dessa igreja. Com a palavra, irmã Antônia. Amém. Paz do Senhor, amados. Estou agradecida ao Senhor por estar nesta noite para prestar esta justa homenagem às mães da igreja. Quero ler aqui no livro de Juízes. Quero dizer que sou solidária a todos aqueles que perderam as suas mães, e que você entenda que para tudo há um tempo, né, que todas as coisas estão diante do Senhor. Ele é quem permite. Então, queridos e amadas irmãs, vocês que são mães, eu quero ler aqui também no livro de Juízes, o capítulo 4, e o versículo 4 e 5, onde o pastor acabou de ler, onde Débora, no seu cântico, ela descreve, né, a estrutura do seu cântico. Ela descreve toda a história, toda a situação de Israel. E ali ela explica por que ela levantou-se. E Débora, ela ficou sabendo da situação do povo de Israel. Então ela cantou assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. É o 4. Aí no seu cântico ela diz: naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendirei ao Senhor. Então, e ela continua aqui no seu cântico, e no versículo 7, ela diz: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Então, isso aqui é um trechozinho do seu cântico. Então, queridas irmãs, Débora, ela, ao que parece, aqui como a Bíblia relata, ela era uma dona de casa, não é? Quando ela decidiu servir a sua nação. Então, ela não pertencia a uma linhagem aristocrática,
Então, ela é identificada apenas como mulher de Lapidote. Então, Débora, ela foi a única mulher das Escrituras a ocupar um cargo político, um cargo elevado, por escolha do seu povo, seu próprio povo, né? E apesar de suas responsabilidades domésticas, Débora, ela foi uma mulher disposta ao plano, ao serviço do seu país. Então, ela referiu-se aqui como mãe em Israel, porque um pouco de água. Porque nessa época Israel estava em uma profunda decadência e a fraqueza dos impérios egípcios, os hititas e os assírios, provocou um grande vazio no poder. E em Canaã, Israel era uma nação emergente e minúscula. Canaã, uma terra de grande importância, situada na interseção de 3 impérios, era habitada por uma mistura extraordinária de povos e religiões. E era considerada a via de ligação do mundo antigo. Então, está aqui, o livro dos Juízes registra a história de Israel, desde a morte de Josué até a liderança de Samuel e o início da monarquia por volta do ano 1050 a.C. Então, se os mandatos de todos os juízes fossem somados, o livro de Juízes compreenderia um período total de mais de 400 anos, apresentando assim uma dificuldade cronológica. Então, uma situação e uma solução, né, de um país que estava em uma grande decadência, seria libertadores locais, né? Não era monarquia, né? Não havia reis. Então, os juízes, eles eram escolhidos de forma simultânea, como foi o caso de Débora. Então, esta grande mulher, né, que ela é identificada como mulher de Lapidote, né, tochas, e o seu nome, que significa abelha, né, abelha em tempo de paz, porque no tempo de guerra, essa abelha, ela foi uma vespa. Ela montou a estrutura, não é, do seu gabinete nas palmeiras, né, entre Ramá, já anotei aqui, onde diz a Bíblia, e ela montou ali o seu fórum, né? Ela montou um fórum ali, porque ela viu que os homens daquela época, da sua época, eram covardes e não temiam ao Senhor. Haviam esquecido de todos os benefícios que Deus havia feito junto ao seu povo. Então, obrigada. Queridas irmãs, você que é mãe,
seja mãe biológica, mãe adotiva ou mãe espiritual. Existem épocas e situações onde nós, mães, temos que nos levantar, assim como fez Débora, que nos deixou neste grande exemplo, uma mulher, uma dona de casa. Porém, a Bíblia registra que ela era uma sacerdotisa, não é? Ela era uma mulher de fé, uma serva de Deus, né? Tanto que ela comandou um ataque juntamente com Baraque. Veja que coragem. Ora, hoje nós estamos vivendo uma época em que nós temos que termos coragem. Por quê? Porque nós também estamos atravessando uma guerra, né? Uma guerra aonde o país não precisa usar material bélico, né? Onde nós precisamos pedir a proteção de Deus, que não sabemos de onde o inimigo vai vir, né? Aonde o inimigo vai nos atacar. Então, este é um período aonde nós temos que estarmos cheias do Espírito Santo de Deus, né? Buscarmos a Deus em favor da nossa família, assim como Débora se levantou, se sentou lá na natureza. Veja que situação, né? Porque aonde ela estava, na Palestina, é uma terra de deserto, não é? Uma terra de muito calor. E ela providenciou ali entre aquelas duas cidades. E a Bíblia diz que lá nas montanhas, né? Num local aonde as pessoas passavam. Então, porque muitas vezes nós, mães, não lançamos um olhar para a nossa família e também para a sociedade, como Débora lançou para Israel naquela época. Nós estamos vendo, como o presbítero Nedson falou, aquela família precisa de Deus, né? Ela fez igual aquela menina que foi ajudar o profeta. Ela disse, olha, né, a serva da esposa de Naamã, ela disse, quisera que o meu Senhor conhecesse o profeta. Isso é um anúncio. Então nós precisamos estar nessa visão nesses dias, porque estamos vendo as pessoas morrendo, pessoas partindo para a eternidade, sem Deus, sem paz e sem salvação. Então vem a pergunta da sua mãe espiritual aqui da demissão. Você vai se levantar na sua casa? Você vai procurar saber como é que está a vida espiritual do seu filho? Você vai procurar saber como é que está a vida espiritual dos seus vizinhos, dos seus amigos, né, dos seus patrões? Porque, amados irmãos, hoje nós estamos numa situação em que o homem, ele não tem ninguém a seu favor, a não ser o próprio Deus. E nós, a igreja do Senhor, assim como Débora, temos que levar Deus a essas pessoas. O mundo está carente. Será que a situação do mundo hoje está diferente da situação de Israel? De maneira alguma. Pelo contrário, hoje nós estamos vivendo uma situação 1000 vezes pior. Aqui, eles não tinham nenhum preparo para a guerra, não é?
o inimigo que estaria atacando Israel era super preparado. Tinha potentes carros de guerra. Israel só tinha Deus. Porém, havia, dado as costas para Deus. Então, querida mãe, querida amiga, companheira, do reino, pare um pouco e pense. Nós estamos a um passo, para a volta de Jesus. E eu estava dizendo na minha casa que os anjos, já estão, fazendo isso, na trombeta. Olha, os anjos já estão assim, com a trombeta na mão, só dizendo, toco já você, alisando assim a trombeta, chega já o momento de eu te usar. Esse é o tempo da igreja. Aleluia. Então, nós não podemos mais brincar de crentes, como falou o presbítero. Precisamos sim anunciar o reino de Deus. O mundo está gritando, o inimigo está atacando. Hoje a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta hoje é contra Satanás, com as suas hostes, que tem se lançado contra a humanidade e tem destruído. Aleluia. Para a igreja ter uma pálida ideia, só no Brasil já foram ceifadas 400.000 pessoas pelo Covid. E o que é que você sente? Qual o sentimento que aflora no seu coração quando você ouve uma afirmação dessa? Isso é muito grave. Quem irá responder por essas vidas? Eu sou a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Mãe, chegou o tempo da sua casa ser o seu campo missionário. Aleluia! De você se revestir do Espírito Santo de Deus e ser uma vespa, assim como foi Débora na sua época, e lutar pela salvação do seu filho. Não se conforme ver o seu filho pertencer ao reino do mal, ao reino das trevas. Você tem armas para lutar. Utilize-se dessas armas e caia em campo, porque o Senhor espera isso de todas nós. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, que haja uma reflexão. Amados irmãos, essa história desse vírus é algo que você não sabe que está acontecendo com você. É algo terrível, é algo sorrateiro. Nós passamos aqui um ano livre de ser contaminado com esse vírus. Até um dia que chegou uma funcionária aqui e trabalhou, ganhou a sua diária, foi embora e me deixou com Covid. E aí foi passando para toda a minha família. E foram 6 pessoas. Eu jamais imaginei na minha vida que pastor Arnóbio
Ao chegar no atendimento médico, juntamente com a minha filha Arilane, porque não tinha tantos sintomas. Não é, pastor Nóbio? Não tinha, irmãos. Foi algo assim que, meu Deus, foi algo estarrecedor. E de repente, quando vem o laudo médico, 75%, os dois, do pulmão comprometido. Então, amados, a vida dos dois começou a escorregar por entre os dedos. Então, não fique esperando que vai dar tempo. Se você tem um filho afastado, lute pela salvação do seu filho, porque pode não dar tempo. Aleluia! É muito rápido. E uma coisa horrível. A nossa mente, irmãos, fica como que apagada. E eu mesma passei 3 dias deitada ali. Eu não sentia nada. Só um cansaço, assim, um desânimo. Faltou energia. Faltava energia no meu corpo. Mas ali, ó, a mente vai, ó, apagando. E você vai, ó, indo embora ali lentamente. Então, que Deus abençoe a cada um de nós. Eu estendo também essa reflexão a todos aqui neste santuário. Lute pela salvação da sua família, chefe de família. Lute pela salvação dos seus pais. Lute pela salvação dos seus filhos. Lute pela salvação dos seus parentes. O pastor Arnóbio está aí por milagre. A Arilane está ali por milagre. Nós estamos aqui por milagre. A Aline chegou a fazer um comentário com o Alain. E ela disse: Alain, todos iam embora. A nossa família ia acabar. Só ia ficar eu e você. Da situação que ela viu, toda a família. Então, que Deus abençoe. Eu quero pedir que todas as mães se coloquem em pé. Eu quero fazer uma oração. Você que é mãe espiritual, coloque-se em pé. Se você ainda não é mãe espiritual, adote um filho e lute pela vida, pela salvação dele, até Deus te dar a vitória, porque Deus dá. Assim como Deus salvou a nação de Israel através de Débora, Ele pode salvar através de você. Então, eu oro por você. E você conversa com Deus sobre a situação dos seus filhos. Diz para Ele que você quer ser uma mãe melhor. Pede para Ele te dar direção, te ajudar. Como é que você vai poder ajudar os seus filhos? Oremos. Querido Senhor, Tu és soberano e santo. Tu és tremendo e fiel. Estou aqui nesta noite como líder espiritual desta igreja. Aleluia. Te agradeço, meu Pai, por este chamado, por tudo que o Senhor tem me dado, tem me capacitado, tem me guiado, tem me orientado, tem me direcionado. Senhor, como eu sou grata. Eu sei, Jesus, que 100% quem faz é o Senhor. Mas o pouco que eu consigo fazer, eu estou fazendo. Me ajuda, me guarda, Senhor. Aleluia. Me capacita cada vez mais para ajudar a este povo, para ajudar as mães desta igreja que tens colocado nas mãos do pastor Arnóbio, da qual eu coapacento com ele. Ó querido Espírito Santo de Deus,
Eu te peço por cada mãe desta igreja nesta noite. Aleluia. Que haja, Pai, a visitação do teu Santo Espírito na vida desta mãe. Aleluia. Pai, que o Senhor possa dirigir esta mãe, que o Senhor possa fazer com que as mães da igreja vejam os seus filhos com os teus olhos, que elas cheguem diante de ti para pedir direção na criação dos seus filhos. Aleluia. Oh, querido Deus, querido Pai, que elas possam sentir o compromisso, a responsabilidade que o Senhor deu a cada uma delas, de formar o cidadão dos céus. Oh, grande Deus, levanta, levanta mulheres guerreiras aqui na tua igreja em Rio Lago. Levanta vespas nesta guerra para guerrear contra Satanás pelas suas famílias, grande Deus. Oh, querido Pai, que a tua bênção seja sobre a vida das mães da igreja, seja sobre a vida dos seus filhos, seja sobre o seu lar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.